Bom, meninas, hoje eu quero falar com vocês sobre relacionamento, tá bom? De antemão, eu já quero dizer que como a autossabotagem da gente deixa algumas coisas na cabeça, né? Como que a gente se sabota. Por várias horas eu fico pensando o que que eu posso vir aqui gravar pra estar ajudando alguém, alguma mulher, né? Que se inspira talvez nos meus vídeos e em mim como pessoa, né? Então a gente fica com medo de vir aqui, contar a história, tá? Ser criticada, talvez se expor muito e as pessoas ficarem falando da sua vida, tá? Então se a gente tá aqui, a gente já tem ciência do que pode acontecer, das críticas, do que as pessoas vão falar, né? Algumas vão gostar, outras não, outras podem achar que é mentira. Mas podem ter certeza que tudo que eu divido aqui com vocês é verdade, é minha realidade, é meu dia a dia, o que aconteceu comigo. Então eu gosto de compartilhar com vocês algo verdadeiro, entendeu? Para ver se pode ajudar algumas pessoas que estão passando por isso. Então, gente, vamos lá. Então eu sempre gosto de contar alguma experiência sobre a minha vida, né? Hoje eu tenho 35 anos, então eu já passei por várias coisas, né? Que me acarretaram muitos problemas, psicológicos principalmente, né? Mas graças a Deus hoje eu tô bem, hoje eu consigo expor isso até de uma forma que me ajuda, né? Um desabafo. Então, talvez eu contando isso também me ajuda muito a prosseguir com o meu processo. Então, gente, vamos lá. O meu primeiro relacionamento, eu tinha 16 anos. Primeiro relacionamento sério mesmo, eu tive com 16 anos. Enfim, conheci esse rapaz, né? Me apaixonei perdidamente, aquele amor louco, aquela coisa, sabe, de primeiro amor, de adolescência. Então, me apaixonei perdidamente. Em pouco tempo, assim, vou resumidamente para eu chegar aonde eu quero chegar, para me definir isso. Então, em pouco tempo, a gente já foi morar junto, sabe? E eu não estava preparada. Hoje eu vejo que eu não estava preparada, apesar de ser muito responsável na época. Talvez até mais do que eu sou hoje, tá? Em alguns aspectos. A minha mãe autorizou, eu namorei mais ou menos uns 2 anos, acho que no terceiro ano a gente já foi morar junto, tá? Era um relacionamento muito complicado, porque eu era uma adolescente, né? Então eu tinha aprendido lá atrás com a minha mãe a ser muito submissa. Então eu era muito submissa, tá? Eu era muito explorada em todos os aspectos, né? Porque eu não sabia me impor. Naquela época eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Eu sabia seguir as regras de como ser uma esposa, né? Fazer o certo, trabalhar fora, ajudar em casa, sabe? E eu sabia o que eu tinha que fazer comida, mesmo não sabendo ainda cozinhar, né? Mas essas tarefas domésticas e ajudar o esposo eu sabia fazer, mas eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje de saber me impor, de pôr limites e saber que relacionamento é uma via de mão dupla, né? Então, por muito tempo, por 6 anos, eu fui explorada, por não saber lidar, né? Por amar demais. Essa era a verdade. Eu amava demais, eu amava loucamente, né? Eu amava só o outro, a mim não, né? E isso me acarretou muitos problemas psicológicos, gente. Então, aconteceram muitos fatos, né, durante esse relacionamento, que hoje eu consigo enxergar que como eu aceitei passar por aquilo. Por que que eu me submeti, né? Como eu disse, porque eu não tenho a mentalidade, eu não tenho a experiência que eu tenho hoje. Naquela época, na internet, pra gente ver um vídeo como esse, a gente não tinha, sabe? Como eu tinha uma mãe que sempre foi submissa, então minha mãe não conseguia também lidar com aquilo junto comigo, não sabia me aconselhar, porque às vezes ela tentava me aconselhar, mas como eu era apaixonada demais, eu não conseguia sair daquilo, gente. Era uma coisa assim inexplicável. Eu era humilhada, eu apanhava, né? E assim, traição, eu fiquei sabendo depois que a gente separou, mas enquanto estávamos juntos, eu não soube, né? Mas depois que eu separei, as pessoas me falaram que eu era traída, né? Então eu era, assim, era muito ruim aquilo que eu vivia, mas eu queria estar naquilo, né? Eu gostava de estar naquilo, eu queria ter aquela vida de casado, eu queria tentar mudar a pessoa, né? E hoje eu sei que jamais eu conseguiria ainda mais uma pessoa daquele tipo. E aconteceu vários episódios, assim, traumáticos pra mim, tá? Teve um episódio que essa pessoa olhou pra mim e falou: eu já tô cansado de você, porque você fala, mas você nunca age, você não tem atitude. Você fala que vai separar de mim, mas você não tem atitude. Foi isso que ele falou pra mim, olhando nos meus olhos, né?
Outra coisa que ele falou pra mim que doeu muito na época, hoje não mais, né? Mas eu ainda lembro, ficou marcado, claro, né? Tem coisas que marcam a gente e a gente nunca mais quer ouvir isso, né? Mesmo que eu já tenha falado isso para outras pessoas também, talvez para me livrar daquela dor e passar por outro, eu já falei isso que essa pessoa falou para mim, eu já repassei para outra pessoa. Ele olhou para mim e falou assim: olha, eu não gosto mais de você, tá? Eu tô aqui com você, mas eu não tenho mais sentimento por você. Então, naquele momento, aí caiu a ficha que talvez ele já tinha outra pessoa, né? Então, caiu a minha ficha. Então, aquelas coisas foram acontecendo durante 6 anos na minha vida, né? Separava, voltava, a pessoa falava que ia mudar, né? E eu acreditava, não tinha entendimento, sabe, né? Que hoje eu tenho, que ninguém muda ninguém, que se não deu certo, não vai dar certo, tá? Talvez as pessoas não gostem disso que eu tô falando. Não deu certo uma vez, não vai dar. A gente pode tentar 1000 vezes, gente. É complicado dizer isso, mas quase que certeza que não vai dar certo nas próximas vezes, porque eu já passei por várias experiências assim, achando que a pessoa ia retornar diferente e não. Ela sempre, no começo, você vai ficar bem com ela vai ficar bem com você, mas depois vai voltar tudo como era antes. Então foi indo, esse relacionamento foi prolongando, né? Eu fui ficando mais adulta, comecei com 16, terminei já tinha quase 23. Quando um belo dia, eu vou só resumir aqui o final dessa história, desse relacionamento, para depois, né, enganjar com o que eu quero dizer. Chegou um belo dia que eu tinha que ver um emprego, né? Eu fazia um curso durante o dia, de manhã, pela manhã, e eu tava desempregada, não tinha saído do supermercado, que eu trabalhava de operadora de caixa, eu tava desempregada, e eu deixei um currículo, eu lembro que foi num hotel da cidade para trabalhar como recepcionista, né? E ele pegou, e eu pedi para ele me levar de manhã, né? Ele tinha uma moto, e eu sentei no banco de trás da moto, e eu coloquei a minha bolsa, assim, entre eu e ele, né, no meio, coloquei a minha bolsa, e ele com a camiseta do serviço, branca, assim, né, ele falou assim: ai, tira essa tira essa bolsa aí que você vai sujar minha camiseta, né. Eu engoli, tirei, né, e a gente prosseguiu. Quando chegou, assim, mais ou menos uns... não sei, assim, um pouco pra frente da minha casa, assim, bem antes de chegar no hotel, lá onde que eu tinha que ver, né, eu tinha que fazer a entrevista do emprego, que chegamos lá, antes de chegar, eu não sei o que eu falei pra ele, ele pegou e deu um tapa no capacete, né, pra me agredir, claro. E ali, pra mim, foi o fim, porque ele já tinha me agredido antes e eu tinha falado pra ele que a próxima agressão eu largaria dele e nunca mais voltaria, tá? Eu até me emociono um pouco pra falar sobre isso, porque são coisas que marcam a gente, né, e é coisas que a gente tem que esquecer mesmo, mas eu falando isso daqui... para ajudar as pessoas pelo que eu passei. Mas isso eu já tive várias agressões físicas mesmo, de me machucar, de eu ir pra cima dele, bater nele também, ele me bater, coisas feias mesmo, sabe? Então isso só foi a gota d'água. E eu peguei, fiquei quieta, ele me deu um tapa no capacete, falou que se eu falasse mais alguma coisa era pra me descer da moto, né? E eu, daquele jeito, consegui chegar até lá no hotel. Quando chegou na frente do hotel, eu só desci da moto e ele deixava a chave da casa, da nossa casa que a gente morava junto. Puxei a chave e falei pra ele: a partir de hoje, nunca mais. Eu não consegui nem ir na entrevista, porque a lágrima descia, né, gente? A lágrima descia, porque eu amava aquela pessoa demais mesmo. Apesar de tudo, passando tudo aquilo, como que é surreal. Como que eu amava uma pessoa que fazia isso comigo. Hoje eu não consigo entender, né, o porquê que eu cheguei àquele ponto. Mas eu coloquei um limite naquilo, foi o ponto final pra mim. Cheguei na casa da minha mãe já alugou um carrinho lá, já alugou um quartinho pra mim, eu fui lá, tirei as coisas, eu lembro que ele chegou de moto pra almoçar, acho que ele não achou que eu ia ter coragem de fazer aquilo, né, porque diversas, milhões de vezes eu falava que ia largar, e não largava, a ponto dele falar pra mim que já tava cansado de eu falar que ia largar dele, e não tinha coragem, né, não tinha atitude, não tinha força pra sair daquilo. A realidade é que eu não tinha força, não tinha estrutura emocional que eu tenho hoje pra sair daquele relacionamento. E eu cheguei, tirei as poucas coisas que eu tinha, né? Uma geladeira, um fogão, coisinha pouca, sabe? E tirei, coloquei lá nesse quartinho. E fui ver minha vida, né? Fui ver minha vida, continuei estudando, trabalhando. E assim,
Algumas vezes ele quis voltar, a gente ainda até ficou, tá? Uma vez ele acabou que dormiu lá na minha casa, só pra terminar. Quando eu acordei, ele tava com o meu celular. Na época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, né? Mas tinha mensagem, alguma coisa assim. Ele tava sentado no chão, mexendo no meu celular. E eu vi que falei, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu não posso mais ter esse homem perto de mim. Esse homem vai acabar me matando, vai acontecer coisa, tragédia, né? Então eu separei dele naquele momento e nunca mais voltei. Foi a única vez que eu separei de verdade e nunca mais voltei, né? A gente conversava e tudo, depois aconteceu outras coisas que eu fiquei sabendo, né? Então, eu terminei aquele relacionamento de verdade. Então, mas foi um relacionamento que me ensinou muito, né? Talvez se eu não tivesse passado por isso naquela época, com 16 anos, eu não seria a Marina que eu sou hoje, né? Talvez eu estaria aceitando ainda o que eu aceitava naquela época. Então, isso foi um aprendizado, né? E por muito tempo eu me vitimizei por causa disso, né? Por muito tempo eu magoava as pessoas por causa desse antigo relacionamento, né? Por eu ter sido magoada, por eu ter sido, né, rejeitada, enfim, tudo, né, de ruim no relacionamento que eu tinha, eu passava para outras pessoas, né? E isso foi vindo por vários relacionamentos. Então eu revivi aquilo. Eu sempre estava revivendo aquele relacionamento lá atrás. Eu não conseguia parar de pensar no passado, né? Então agora, depois que eu comecei a me autoconhecer, comecei a passar por terapia, eu consigo entender, né, tudo isso que aconteceu. Então depois disso, quando eu passei por esse relacionamento, eu falei pra mim, nunca mais homem nenhum vai me magoar. Nunca mais eu vou sofrer por causa de homem. E realmente, gente, por mais que eu tenha sido dura com as pessoas, que eu me arrependo de algumas coisas, mas eu nunca mais deixei as pessoas pisarem em mim depois daquilo. Nunca mais deixei homem nenhum fazer eu chorar loucamente igual eu fazia. Já cheguei a chorar por causa de algumas pessoas, né? Já sofri por causa de amor depois disso. Amor, né? Que eu achava que era amor. Mas me magoar, me desprezar, aquele tanto, me submeter àquilo que eu passei, eu nunca mais. Então hoje algumas pessoas até se afastam de mim, porque eu não sou aquela amiga que fala pra você, que o romantismo, que eu vou romantizar um relacionamento que eu vejo. Se a pessoa pedir minha opinião, claro que eu não vou ficar dando minha opinião se a pessoa pedir, né? Quando a pessoa vem e fala, tal, isso tá acontecendo, eu já falo, bom, eu acho que é isso, isso e aquilo, você tem que se priorizar, não tá certo, né? Não deixa fazer isso com você. Essa pessoa não vai mudar, dificilmente ela vai mudar, só se ela quiser, e vai ser um processo muito longo, né? E foi isso que eu passei, gente. Então hoje eu consigo aconselhar algumas pessoas sobre isso, sobre esses relacionamentos lá atrás que te frustraram, e hoje talvez você passa para outras pessoas, não consegue ter um relacionamento saudável assim que como eu, que por muito tempo não conseguia me priorizar, né, sempre priorizando os outros, mas mesmo assim, nunca mais eu deixei homem nenhum pisar em mim. Nunca mais eu deixei nem saber que eu fui traída, porque se o mínimo detalhe de alguma traição, de alguma coisa que eu saiba, pra mim é como se fosse uma tomada. Eu desligo, entendeu? A partir daquele momento que eu desconfio que a pessoa me traiu, porque traição é horrível, gente. É só quem passa que sabe como dói. Então, eu tô falando por mim, gente. Ninguém é obrigada, claro, a aceitar. Tem pessoas que aceitam traição, tem pessoas que convivem com o traidor, tem pessoas que aceitam agressões. Então, fazer o quê, né? Isso só vai mudar a partir do momento que ela quiser, né? Mas eu, Marina, eu não me submeto mais a isso, porque traição uma vez sempre vai acontecer, humilhação sempre vai acontecer. Então, eu não me deixo mais sofrer por causa de homem, tá? E por causa de ninguém. Eu não deixo uma pessoa me magoar, me humilhar esse tanto pra depois eu ficar batendo aquilo na minha cabeça. Então, gente, pense nisso, tá? Se priorizem. Nem tudo é um relacionamento. Relacionamento é uma mão dupla, de via dupla, como eu falei pra vocês, tá? Uma vez que a pessoa te traiu, com certeza ela vai te trair novamente, tá? Eu não me dou bem com pessoas infiéis, tá? Porque a minha característica de ser fiel é muito forte dentro de mim. O meu caráter é muito forte dentro de mim, então eu não me submeto a isso. Não gosto de pessoas assim, entendeu? Que homens que traem outras mulheres, não...
eu não consigo ter uma convivência com um homem, eu não vou conseguir dormir com uma pessoa que eu sei que me traiu, eu não vou conseguir conviver com essa pessoa, porque eu sei que ou você perdoa de coração, ou você não vai perdoar nunca. Então, eu, Marina, não consigo conviver com a pessoa que me traiu. Então, pense nisso, espero que quem aceita isso não reflita lá futuramente no seu psicológico, que isso não te faça sofrer futuramente igual eu passei, né? Como esse relacionamento meu lá atrás fez eu, né, seguir com vários relacionamentos aí que não deram certo, porque começou lá atrás, né? Eu não soube administrar isso na minha cabeça, na minha vida. Então, pense nisso, não é assim, traição é algo assim muito sério, tá? Pode acarretar vários problemas pra gente, então eu acho que traição não é uma coisa legal. Uma pessoa que é infiel no seu relacionamento, ela é infiel com a amizade, ela é infiel com a família, ela é infiel nos negócios, ela não é só infiel com você, ela vai ser infiel em todo o processo da vida dela, tá bom? Então, meninas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Comentem aí, compartilhem, se inscrevam no canal. Um beijão pra vocês. Fui!